Quando tu é um cara que consegue mudar de opinião em alguns aspectos de vez em quando, isso não te leva a entrar num eterno estado de dúvida, de sempre pensar, putz, será que essa ideia que eu tô defendendo agora, será que ela tá certa? Porque eu mudei daquela lá. O que eu não tô enxergando aqui? O que tá acontecendo? Rola isso? Rola, mas eu acho que isso, na verdade, tem que ser até uma obrigação para quem debate constantemente esses negócios. Porque se você não fica questionando o que você defende, em algum momento você vai estar num debate público, no meu caso, sei lá, vou estar num programa de rádio ou num podcast, e aí alguém vai trazer um argumento contra aquilo que eu acredito, e como eu não fico repensando aquilo, eu vou ser pego de surpresa. E muito provavelmente, talvez eu acabe ali defendendo mal a ideia, acabe não representando bem o público que eu defendo, a ideia que eu defendo. Então, acho que para o debate ir bem, o bom político, ou o bom debatedor, vou colocar dessa forma mais abrangente, ele tem que toda hora questionar os seus ideais e questionar aquilo que ele defende, porque senão, em algum momento, ele vai ser pego de surpresa, ele vai se dar mal num debate, ou ele vai mudar de ideia no momento errado. Né? Então, meio que tu tá sempre pensando assim, será que eu não enxerguei alguma coisa nessa ideia aqui? Aí tu repensa e tal, tenta achar algum contra-argumento dentro da tua própria cabeça. Não, ainda o não. que eu faço é principalmente olhar as pessoas que não concordam comigo. Então, eu, por exemplo, no Twitter, eu sigo muita gente que não discorda, que não concorda comigo. Então, eu sigo toda a galera do PT, sigo vários intelectuais de esquerda, marxistas, sigo muitas lideranças do movimento negro que defendem cotas raciais. E essas pessoas estão debatendo sempre os mesmos assuntos que eu debato, só que com outros argumentos. E aí eu vejo se eles têm algum argumento novo, se eles estão olhando aquele problema por um ângulo que eu não tinha visto antes. E aí eu passo a pensar, a partir da visão deles, como eu responderia aquilo, ou se é possível responder. Porque às vezes o cara tá certo e eu tô errado. Entendeu? É meio que um xadrez, praticamente. Exatamente. Foi usando essa técnica aí de olhar quem discorda de mim, eu seguia todos aqueles que discordavam do Escola Sem Partido. E aí, quase sempre, todo dia, eu via sempre os mesmos argumentos. Ditadura, quer censurar professor, etc. E não era, porque era só uma plaquinha na sala de aula. Então, esses argumentos eu já estava acostumado. E aí começaram a surgir os primeiros vídeos dos críticos do Escola Sem Partido mostrando aluno desrespeitando o professor, levantando a voz do professor, apontando o dedo, metendo a câmera na cara. Eu falei, epa, isso aí eu não defendo. Não era isso que eu queria defender na Escola Sem Partido. E aí eu parei, né, para repensar aquilo a partir disso. Aí eu teve um baque, voltei atrás, eu tive um baque, racionalizei a coisa toda, e aí eu dei uma entrevista, acho que foi pra Folha, né, voltando atrás e fazendo esse raciocínio. Como é que é quando tu se candidatou pela primeira vez, que tu fazia vídeo no YouTube, né? Tu recebeu um convite ou foi tua vontade de fazer isso? Não, eu gravava, tipo assim, um vídeo aleatoriamente, basicamente pros meus colegas de sala de aula, porque ninguém via aqueles vídeos, né? E aí teve um vídeo que eu acho que eu tava criticando o passe livre, né? Que eu estava defendendo passe livre pra todo mundo, passagem gratuita e tal. 2013, né? Por aí. Isso. E aí eu gravei um vídeo dizendo que aquilo não era possível, que não tinha de onde tirar dinheiro, aquela coisa toda, meio libertário. E aí eu fui mandando no direct de algumas páginas no Facebook. O Facebook estava em alta naquela época. Mandei para as páginas do Danilo Gentili, do MBL, Vem Pra Rua, várias páginas de direita. Ninguém viu, claro. Mas aí na página do MBL, o Renan Santos, que até hoje está lá, viu o vídeo e falou, caramba, você fala muito bem e tal, chega mais, vamos fazer uma parceria. E aí a ideia inicial era montar um canal de YouTube. Tanto que foi nesse momento que eu mudei de nome, né? Porque meu nome era Fernando Silva Bispo. Aí os caras até falaram, pô, mas não dá para um youtuber se chamar Fernando Silva, um nome muito comum. E Fernando Bispo podem pensar que, sei lá, um pastor. Padre Paulo Ricardo, recomendados ali do lado. Tipo um negócio assim.
Aí a gente começou a procurar uns nomes diferentes, aí quase foi Fernando Fucker, né? Eu sempre conto essa história porque ia ser bizarro eu ter sido eleito como Fernando Fucker. Fernando Fucker e Sucker. É, bem ainda que a gente Mas não por que escolhe ia isso, ser Fucker? não. Ah, porque eu Essa ideia dos caras. porque eu geralmente tava puto nos vídeos, né? Então, Fernando Fucker, passa a ideia de que você é foda e tal, o cara que fala mesmo. Muito bom o jovem entrando na política. É muito bom. Exato. E aí a gente pensou, pô, mas pode ser que isso atrapalhe um eleitorado, um público mais conservador, né? Não pensava em eleitorado ainda, mas um público mais conservador que ainda queira vir e tal. Vamos procurar outro nome. E aí a gente achou Holiday lá num livro, tinha um autor que se chamava Holiday. Eu já era muito fã de Billie Holiday também, das músicas dela e tal. E eu falei, vamos aproveitar e fazer uma homenagem a Fernando Holiday. E aí a gente montou um canal de YouTube que se chamava Inimigos Públicos. E aí eu gravava eu e o Kim pra esse canal. E era basicamente um canal de humor, só que falava de política. Era uma coisa meio Felipe Neto da política, assim. E a ideia não era se eleger nem nada, era se tornar realmente youtuber. E aí vieram os primeiros protestos pelo impeachment da Dilma, aquela coisa toda. Aí eu fui me envolvendo com a política. E aí a gente passou a perceber que tinha realmente que se candidatar, ir para dentro das instituições, tentar mudar a coisa por dentro, né? Mas antes disso a ideia era ser só youtuber. Mas existiu na época, uma resistência, uma contrariedade do público do MBL quando vocês anunciaram que vocês iam se candidatar, né? Bastante. Porque o pessoal achava, não, esses caras não vão se meter no sistema, não vão entrar na máquina, eles vão ficar de fora. Esse processo de decisão, o que vocês penderam mais para um lado para decidir, não, vamos se candidatar e o público vai entender? O nosso diagnóstico na época foi o seguinte: se a gente continua só de fora da política, tudo bem, a gente vai fazer barulho, vai acontecer e tudo mais, só que vai chegar em um determinado momento que esse modelo ele vai se esgotar. Tipo, a gente não vai conseguir mudar nada só gritando aqui de fora. A gente só vai conseguir realmente ter influência, né, e ser respeitado pelos caras que estão no poder se a gente também estiver dentro do poder, se a gente fizer parte desse negócio. Então a gente vai ter que enfrentar a impopularidade de parte do público que quer que a gente fique aqui, porque ou a gente meio que vai morrendo aos poucos, perdendo influência, perdendo a capacidade de mudar, ou a gente arrisca agora e se perder, perdeu, mas pelo menos a gente realmente tentou fazer alguma coisa diferente. Então foi um risco mesmo na época, a gente não sabia se ia dar certo. Até por isso eu achava que não ia ganhar, porque primeiro era uma eleição diferente, eu estava pedindo voto só pela internet, não tinha uma base de verdade igual os políticos geralmente têm, e o público na internet tava puto que a gente tava se candidatando. Então assim, a probabilidade de dar errado naquele momento parecia muito grande. Tu não teve que sair na rua pra abraçar bebê desconhecido, né? Tu não fez isso? Foi tudo na internet. Foi tudo na internet. Assim, pra não dizer que foi 100% internet, nas 2 últimas semanas, falei, quer saber? Vou distribuir uns panfletos aí e ver se funciona. Foi ali eu tive mais ou menos a dúvida se eu ia ser eleito, porque as pessoas começaram a me reconhecer na rua, pegar o panfleto e falar, caramba, o Holiday, MBL e tal, vou votar, isso aí e tudo mais. Então foi a primeira vez que eu vi pessoas na rua mesmo, em carne e osso, falando que iam votar em mim. Ali eu tive uma esperancinha e realmente se mostrou que estava certo. Depois de